pelo que eu estou olhando aqui, os principais portais, Senado, Congresso Nacional, outubro, governo envia ao Congresso proposta para aumentar de 3 para 6 anos de reclusão a multa para quem provocar incêndio. Apresenta a proposta, envia ao Congresso. Câmara aprova a urgência, mas até agora deputados apresentam um projeto, Lula envia projeto, mas até agora, posso me aprofundar aqui durante o programa, não tem nenhuma manchete dizendo que Congresso aprova projeto que aumenta as penas. Eu acho que é exatamente isso. E depois, assim, não estou aqui para defender o governo, tá? Eu acho que tem muito erro. Pauta que precisa de defesa, né? Mas é essa pauta. Então, o governo manda e isso não é votado. Isso acaba sendo preso no quê? Em interesses econômicos que... Mas também outras legislações andaram. A gente tem agora super recente aqui o PATEM, que é um programa de aceleração da transição energética, foi votado e está aí para ser feito. A gente teve a lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, que é o nosso mercado de carbono, e é um marco importante. Então existe esse movimento. Mas ele podia ser muito maior, a partir do momento em que as pessoas entendessem a importância disso. E ouvindo essas pautas que avançaram, Maria, não sei se você concorda, a gente vai ter a COP30 agora em novembro. Sim. São pautas que chamam a atenção do mundo. Quando a gente fala de pauta de aumentar a pena para quem provoca incêndio, são pautas igualmente importantes, mas não chamam a atenção, que é o que querem nesse momento, para a questão da agenda ambiental global. E aí talvez haja interesse até nesse quesito. Vão se avançar com pautas nesse momento que o mundo vai estar ligado a elas por causa da COP. Essas pautas mais domésticas, digamos assim, igualmente importantes, vão acabar ficando um pouco para depois e às vezes até cair no esquecimento, que é o que a gente estava comentando aqui. É por aí? Eu acho que eles até convergem, né? Essa pauta aqui desses projetos de lei que não foram para frente, convergem bastante com o Brasil querer ficar bem na foto, né? Porque é o que eu falei, assim, o Brasil sempre liderou essa discussão de transição energética e é o país com a maior reserva natural do mundo. Nós somos o país que tem a Amazônia, que é um motivo, objeto de grande debate internacional. Então, o Brasil deveria estar aí arregaçando as mangas, governo, oposição, para fazer valer o que vai ser construído aqui na COP30. Esse ano a COP tem que ser decisiva, porque a COP29 foi um fiasco. A gente sabe que foi aprovado a questão do financiamento financiamento climático para os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com as mudanças de emergência climática. A gente sabe disso, né? Existem países como ilhas no Pacífico que não vão mais existir daqui a alguns anos. Então, é isso. Mas esse financiamento, assim, ainda é muito tímido. Não é nem um quarto do valor que precisa ser transferido se a gente quiser, de fato, fazer mudanças climáticas nessa governança para ser, de fato, efetivo. Então, eu espero que o Brasil reverta esse cenário que foi o fiasco da COP29 e, para que isso aconteça, aprovar projetos de lei como esse são muito importantes para que a gente possa, de fato, ter essa governança climática efetiva no país. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar, Levi, nessa questão da COP30, desafios, expectativas. E até pegando o gancho no que o Marcelo falou sobre o quanto o negacionismo ele acaba travando o desenvolvimento porque ele polariza a discussão e governos de esquerda acabam defendendo porque é importante a pauta, mas também por questão ideológica. Governos de direita, às vezes, deixam de avançar com a pauta porque não tem apoio também de aliados de direita. O próprio governo talvez não dá muita abertura para essas discussões por questões ideológicas, embora reconheçam a importância da pauta. Quando a gente tem um líder mundial, um presidente da maior potência mundial, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vamos falar mais sobre isso, mas quero trazer outra perspectiva, que tira o país do Acordo de Paris, que banaliza essas pautas voltadas para as mudanças climáticas, que retira investimentos de organismos multilaterais que são importantes nessa área. O quanto isso afeta, ainda que de forma indireta, os esforços globais para que haja investimentos nessas áreas? Acho que afeta de uma maneira sistêmica, porque, primeiro que há um discurso, como o Marcelo disse, um discurso negacionista.
isso acaba sendo replicado por grupos e por personalidades que se alinham ideologicamente ao governo Trump fora dos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em outras nações do mundo. Então, acho que isso reverbera até o Brasil do ponto de vista do discurso político, né? É claro que muitas das coisas que o Trump tem feito, não só nas questões climáticas, elas vão acabar irremediavelmente sendo desfeitas pelo judiciário. Ele sabe disso e ele joga muito com a questão narrativa. Eu tentei fazer aquilo que me impulsionou eleitoralmente, mas o sistema me bloqueou, me impediu, me impossibilitou. Então, e cola, né? E cola. O eleitor mais fiel. O eleitor mais radical, a base mais radicalizada, ela adere a esse tipo de narrativa, que não é uma narrativa que começa com Trump, mas que um segmento de direita acaba se valendo como uma estratégia antissistema. Populismo, talvez? Populista, enfim. Mas é claro que quando se cortam investimentos, além do efeito simbólico, você tem um efeito concreto. E os Estados Unidos, sendo a nação mais relevante economicamente no mundo, embora cada vez menos, mas ainda assim com um grande protagonismo, isso faz com que as fontes de financiamento passem a minguar cada vez mais e impacta projetos importantes. Mas isso é um debate que toca o próprio sentido e os caminhos que a democracia tem tomado, Lívia. Porque se nós observarmos os dados, o governo Biden, que ajudou a impulsionar o que eles chamavam de New Green Deal, esse grande movimento de investimento público em transição energética, perdeu nas urnas. Então. E aí? E o que isso nos diz? Ele perdeu por causa disso? Acho que são efeitos multissistêmicos, mas não há uma única explicação. Mas talvez um sinal de que isso para a população não seja tão importante. Exato. Um dos pontos, né? Talvez. Então, mas o sinal é péssimo, o momento é ruim, porque o Trump teve uma vitória eleitoral bastante expressiva, até maior do que a vitória eleitoral dele na primeira eleição. Ele tem maioria nas duas casas parlamentares, embora lá os deputados sejam eleitos a cada 2 anos, então seja mais difícil controlar essa maioria se o país não estiver indo tão bem. Mas ele tem, assim, a faca e o queijo na mão, e o judiciário vai ser o grande árbitro dos abusos que eventualmente forem cometidos. Eu vou pegar um pouco, carona, no que o Marcelo falou, que é muito pertinente, que é essa questão do que a gente está vendo, né? Como meus colegas também tocaram, essa polarização. E a gente sabe da ineficiência nos últimos anos do sistema internacional de governança global, do direito internacional, que ele está falhando em implementar suas próprias regras, em cumprir as regras, em ser eficiente de fato, a começar pelo sistema ONU de Conselho de Segurança, que trabalha com a questão da unanimidade, né? Então, Rússia e Estados Unidos nunca vão estar votando juntos nas pautas. Mas, de qualquer maneira, é importante falar que isso está decrescente atualmente no mundo, vem perdendo popularidade, não tem tração com a população do dia a dia. Que diferença faz? Não existe, né? Então, está em crise, a COP30 vem num momento de muita crise, então o Brasil tem que ser muito forte nesse sentido de levar adiante e fazer com que vire pop novamente, porque é importante que todo mundo entenda a importância desses debates e de fazer algo para mitigação. Por último, eu queria até falar que os Estados Unidos, né, vem perdendo tração nesse debate e hoje em dia a gente sabe que uma grande nação que leva adiante essa pauta tem sido a China. Eles têm sido um grande país no sentido de trazer a questão da economia verde para o mundo.